Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Os nossos comentários pós-jogo. Cruzeiro 0, Fluminense 0. Aqui no Mineirão, neste templo sagrado do futebol mineiro. Placar não retrata o que foi o jogo. Fábio foi um dos protagonistas para esse jogo não ter saído do 0-0. O Cruzeiro não conseguiu fazer o dever de casa, mas as defesas se sobressaindo aos ataques. Principalmente o Fábio no primeiro tempo. Na minha opinião, foi quem impediu que o Cruzeiro chegasse à vitória, ao resultado positivo e esse jogo não terminasse da forma que terminou, sem gols. Um jogo assim, de empate sem gols, parece xoxo, né? Sem graça. Mas aqui, não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo movimentado, de lado a lado. O Fluminense começou com grande ímpeto, com grande vontade, se impondo. É um time que toca bem a bola, tem uma movimentação tática, é um time obediente taticamente àquilo que passa o seu treinador, o argentino Luiz Ubeldia, que já teve uma passagem pelo São Paulo e todos sabem realmente da sua capacidade. Eu não considero ele assim um treinador de ponta, mas é um cara competente e está fazendo do time do Fluminense, que de craque a bem da verdade, de jogador diferenciado, tem o Fábio goleiro e tem o Thiago Silva, mas que está em final de carreira. Está se despedindo do Fluminense e da carreira. Essa é a realidade. Não é um jogador que tem mais pique, que dá aquele combate. Joga sempre na sobra e no bom posicionamento que ele sempre teve. Jogador acima da média, que sempre foi. Mas nos bons tempos. Não é mais o Thiago Silva de outros tempos. Mas não comprometeu, pelo contrário. Deu segurança à zaga do Fluminense. Quem mais sai para o combate, para as faltas e aquilo tudo e tudo mais, é justamente o Fleites, né? O zagueiro Fleites, que é o quarto zagueiro, também jogador aí internacional, é argentino. Mas aqui, tudo bem que o Cruzeiro não tenha jogado assim com aquele ímpeto de quem está na briga pelo título. Teve um lance que me lembrou lance de quem está brigando pelo título, a do Fabrício Bruno, recuperando, tirando o pão da boca de um dos atacantes do Fluminense, que ia sair na área em condição de finalização cara a cara com o goleiro Cássio. Achei o Cássio um mero espectador na etapa complementar, o que comprova que o Cruzeiro apertou mais. Há pouco até o Diogo Reis mostrava aqui no nosso monitor, na nossa tela, os números desse jogo, e eu estava vendo aqui, ó, para vocês verem como que o Fluminense é um time enjoado, como que o Fluminense ocupa os espaços, como os jogadores são obedientes taticamente, aquilo que determina o comandante deles, o treinador, repito, Zubeldia. 53% de posse de bola, mais do que o Cruzeiro, que teve 47%. Mas o Cruzeiro em casa, embalado pela sua torcida, teve 14 finalizações contra 9 do Fluminense. E mais escanteios, 5 contra apenas 1 do Fluminense. O que mostra que o Fluminense não atacou esporadicamente, num lance ou outro foi. Sabe? Mas eu começo a me convencer, a bem da verdade, que o Cruzeiro não esteja mais na briga pelo título. A distância é altamente considerável. Também a questão do Palmeiras ter jogos a menos, o mesmo ocorrendo em relação ao Flamengo. Fica assim uma disputa até desleal para o Cruzeiro nesse momento, em consequência desses números que trazem as vantagens para esses dois clubes que estão justamente na liderança. E a coisa caminha para o título de um ou de outro, ou de Palmeiras ou de Flamengo. Flamengo ainda está na briga, isso está. Mas o que a gente observa é que o Cruzeiro já está satisfeito, que o Mister já está satisfeito com aquilo que já produziu o Cruzeiro. E é uma excelente campanha, convenhamos. O Cruzeiro já somando 64 pontos em 33 jogos disputados, restando 5. Mais 15 pontos em disputa, dá para aumentar ainda mais essa vantagem
em termos de classificação, de pontuação, dá para melhorar ainda mais. Ah, o Cruzeiro vai sair para jogar no próximo jogo, vai pegar o Juventude, está desesperado, tudo bem, mas o Cruzeiro pode se dar o luxo de jogar até com o time misto, embora até lá tenhamos ainda o quê? Mais 11 dias, e os jogadores terão 2 dias de descanso para a data FIFA, sabe? Mas o Cruzeiro pode se dar o luxo, se for desejo do Mister Leonardo Jardim, até mesclar o time lá. Depois vai ter o Corinthians e por aí vai. Até que o Cruzeiro cumpra a sua missão, que está cumprindo muito bem. Afinal de contas, se você pergunta antes de começar o Brasileiro, em que posição você espera que o Cruzeiro consiga se situar? Eu ficava imaginando, no bloco intermediário, se ficar até o 10º ali, ou beliscar uma vaga para a Sul-Americana, para a Libertadores, está bom demais. Não. E o Cruzeiro foi com tudo, e o Cruzeiro já está de volta a Libertadores, podendo melhorar ainda mais essa condição e passar diretamente, sem essa de ficar disputando vagas aí para a classificação geral. Então, se o Pedrinho está satisfeito, e ele se manifestou recentemente, se ele já está satisfeito com a produtividade, com aquilo que o Cruzeiro produziu até aqui, quem somos nós para contestar? O sonho que fica e que é real continua sendo justamente a Copa do Brasil. Pelo que eu vi do Fluminense, se o Cruzeiro passar pelo Corinthians e for o Fluminense e não o Vasco da Gama o adversário, a disputa está em aberto, o título está em aberto. E o Cruzeiro é mais time. Eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro é mais time do que o Fluminense. Apenas hoje, pelas circunstâncias, pelas grandes defesas do Fábio e pelas defesas que realmente se sobressaíram aos ataques, o placar terminou nesse empate xoxo em 0-0. Mas era jogo, poderia ter sido jogo sim, para 2-0 para o Cruzeiro no primeiro tempo. Um 2-1, um 3-2. Aliás, estou exagerando, um 3-1. Ficaria também de bom tamanho pelas oportunidades que realmente foram criadas, não brilhando hoje o Caio Jorge, embora finalizando, embora tentando, o Arroio mostrando futebol, velocidade, aliás, já ganhou a posição, né? O Wanderson fora de combate dessa temporada já ganhou, é titularíssimo aí desse ataque estrelado, e a cada partida vai ganhando o seu melhor condicionamento. Fábio e Fabrício Bruno, 2 gigantes no jogo. O torcedor votou aí em Fabrício Bruno como craque do jogo. Eu até acompanho, embora o meu voto tenha sido realmente para o Fábio, para ter impedido a vitória do Cruzeiro hoje aqui no Mineirão, diante de 53.283 espectadores, para uma renda de R$ 2.940.491,50. Outra vez o torcedor dando as caras, marcando presença, mostrando a sua fidelidade ao time celeste. O seu apoio é como sempre. Por isso que esse torcedor merece, porque merece pelo menos o título da Copa do Brasil nesta temporada, já que o brasileiro vai se distanciando e hoje pelo resultado ficou, no meu entendimento, uma distância ainda maior, embora estejamos comentando aqui e os jogos ainda acontecendo, Flamengo e Santos, Palmeiras e Mirassol e por aí vai. Mas eu confesso que gostei do jogo. Achei um jogo muito movimentado, um jogo que foi disputado, tanto que só tivemos 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo, o que comprova que a bola rolou, de que os times valorizaram a posse de bola, a disputa da bola dentro das 4 linhas. Primeiro tempo melhor, superior à etapa complementar. E no geral, gostei realmente, gostei do jogo, pela sua movimentação, a lamentar realmente o resultado. Se tivesse que ter tido um vencedor hoje, justiça seja feita, esse vencedor teria que ter sido o time do Cruzeiro. Eu quero o seu pitaco, eu quero a sua opinião, não vou me alongar mais. Quero que você opine, quero que você diga quem foi o craque, quero que você concorde ou não concorde, manifeste aqui a sua opinião. Falei também em nome de Cara Preta, carnes nobres, no seu churrasco não pode faltar Cara Preta. É isso. 0 Cruzeiro, 0 Fluminense. Para o Fluminense foi bom. Para o Cruzeiro não é que tenha sido ruim, sabe? Mas
se alguém tem que estar mais satisfeito com o resultado, esse time é o Fluminense, não o Cruzeiro, que esteve mais próximo da vitória. E o Fábio, no meu entendimento, impediu no primeiro tempo que o Cruzeiro tivesse feito pelo menos 2-0 no placar.